Guerras que explodem assim de um dia para o outro, sanções econômicas que paralisam países inteiros. E as disputas tecnológicas, né, que definem o futuro de todo mundo. Exato. Crises climáticas, terrorismo, a rivalidade entre as grandes potências que só cresce. O noticiário é um bombardeio constante. E em meio a todo esse ruído, a sensação é de um caos, assim, incontrolável. Mas a pergunta que fica para quem analisa o cenário global é se as ferramentas que a gente tem, as grandes teorias de relações internacionais, se elas ainda dão conta de explicar o que está acontecendo. Pois é. Ou será que estamos tentando usar um mapa do século XX para navegar num território, sei lá, completamente novo e desconhecido? É uma ótima provocação. E é com ela que a gente inicia a nossa nova série aqui no Relações Internacionais em Minutos. Teorias de Relações Internacionais no século XXI. E a nossa missão aqui ela é bem ambiciosa. Sim, porque a gente não vai simplesmente repetir as definições de um manual acadêmico. O que faremos é algo diferente. Nós vamos testar as teorias contra a realidade. Colocá-las sob pressão. Exatamente. Usar os desafios de hoje como o nosso laboratório, para ver o que ainda funciona, o que falha e, principalmente, por quê. E vamos ser sinceros, muita gente ouve a palavra teoria e já, sabe, revira os olhos. Soa como algo abstrato. Coisa de acadêmico. Isso. Coisa de acadêmico trancado numa torre de marfim, muito distante da tomada de decisão real em Brasília ou Washington. Qual a utilidade prática disso? Essa é a objeção clássica, e ela é super compreensível. Mas é um equívoco. Pense nas teorias não como dogmas, mas, sei lá, como o óculos de grau. Gostei da analogia. O mundo sem elas é uma mancha disforme de fatos, notícias e discursos. Cada teoria é uma lente diferente que foca num aspecto da realidade. Nenhuma lente mostra tudo, mas, olha, sem nenhuma delas não se enxerga nada com clareza. Elas servem para identificar padrões, organizar o caos, sabe? E, principalmente, para nos forçar a sermos explícitos sobre nossas premissas. Certo. Então, quando um analista na televisão diz que a ascensão da China vai inevitavelmente levar a um conflito com os Estados Unidos, ele não está só relatando um fato, ele está usando uma lente específica, a do realismo, que pressupõe que mudanças na distribuição de poder são inerentemente desestabilizadoras. Exatamente. O argumento dele não surge do vácuo, e é aí que mora o perigo e a utilidade das teorias. O problema raramente é usar teorias que alguns consideram antigas. O verdadeiro problema é usar uma única lente para tudo. Ou pior, nem saber que está usando uma. Nem saber. É o que chamamos de análise impressionista, baseada em puro instinto. Em política internacional, o instinto sem método costuma levar a desastres. Faz todo sentido. E para usar bem essas ferramentas, a gente precisa entender de onde elas vieram. A fábrica onde foram forjadas. Elas não surgiram por acaso, né? De forma alguma. As grandes teorias são filhas de seu tempo. São respostas diretas a grandes traumas e transformações históricas. É impossível entender o realismo clássico de um Hans Morgenthau sem pensar no trauma da Segunda Guerra Mundial. Claro. E na tentativa de entender a natureza humana, o poder, o mal, a teoria nasce de uma pergunta urgente. Como evitamos que aquilo aconteça de novo? E a resposta realista foi brutalmente simples, entendendo que o mundo é uma arena de luta por poder e que moralidade sem poder é suicídio. Já o liberalismo, embora com raízes mais antigas, ele ganha sua forma moderna no mesmo período, só que com uma resposta oposta. Oposta, sim. A aposta era que a catástrofe da guerra não se repetiria através do equilíbrio de poder, mas sim da criação de instituições, como a ONU, da promoção da democracia e da interdependência econômica. A ideia era, bem, se estivermos todos negociando e lucrando juntos, o incentivo para a guerra diminui. E por décadas, esse foi o grande debate. De um lado, os realistas, céticos, focados no poder militar e na anarquia do sistema. Do outro, os liberais mais otimistas, focados na cooperação e no poder das instituições. Até que o impensável aconteceu. O fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria. E foi um fim que nenhuma das duas teorias previu com clareza. Não teve uma grande guerra, a União Soviética não foi derrotada militarmente, ela simplesmente implodiu. Exato. E isso abriu espaço para a terceira grande corrente,
que é o construtivismo. Certo. O construtivismo surge para explicar justamente o que as outras duas não conseguiam. Ele mudou o foco da pergunta. Em vez de olhar só para o poder material, tipo tanques e dinheiro, ele começou a olhar para o poder das ideias, Das normas. das identidades. Como um líder como Gorbachev mudou a forma de pensar sobre o interesse nacional. Precisamente. Como a ideia de Europa se tornou tão poderosa. Ficou claro que o mundo não é feito só de fatos brutos, mas também do significado que a gente dá a eles. A anarquia, para os construtivistas, é o que os estados fazem dela. E aqui é que o nosso desafio começa. Essas teorias nasceram num mundo bipolar, depois brevemente unipolar. Um mundo onde o Estado-nação era o ator quase exclusivo. Hoje é outra história. Hoje temos redes sociais que derrubam governos, bilionários com programas espaciais próprios, inteligência artificial como novo campo de batalha, guerras híbridas. O mundo mudou mais rápido que as teorias. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta honesta é sim e não. Elas não se tornaram obsoletas de jeito nenhum, mas a aplicação mecânica delas, essa sim. Tentar explicar o século XXI usando só o manual de 1950 é receita para o fracasso. Ok, então vamos colocar isso à prova. Vamos pegar o maior conflito geopolítico em solo europeu desde a Segunda Guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia. Se a gente olhar por uma lente puramente realista, o que a gente vê? A gente vê uma lógica brutalmente clara. Um realista como John Mearsheimer, por exemplo, diria que a história não começa em 2022, começa muito antes, com a expansão da OTAN em direção às fronteiras da Rússia. A aliança militar mais poderosa da história. Exato. Para o realismo, não importa se a OTAN se diz defensiva. Para uma grande potência como a Rússia, ver a esfera de influência de um rival histórico se aproximando da sua porta é uma ameaça existencial. A invasão, nessa ótica, não é uma questão de bem contra o mal, mas uma consequência trágica, quase inevitável, de uma dinâmica de segurança. É o tal do dilema de segurança. Exatamente. Os passos que um país dá para aumentar sua segurança são percebidos como ameaça pelo outro, que reage, e isso gera uma espiral de hostilidade. É uma visão bem desconfortável, porque ela remove muito da agência moral da equação e foca quase que exclusivamente no poder. Mas é inegável que tem um poder explicativo. Tem, sem dúvida. Mas essa lente, sozinha, ela deixa muita coisa de fora. Por exemplo, como o realismo explica a incrível união do Ocidente em resposta à invasão, com sanções coordenadas, apoio maciço à Ucrânia? Isso não deveria acontecer num mundo realista, onde cada um busca o seu próprio interesse. E aí você precisa trocar de óculos. Coloque a lente liberal. Um liberal diria que a reação ocidental é a prova de que as instituições importam sim. A OTAN não é só uma aliança militar, é uma comunidade de democracias com valores compartilhados. A União Europeia também agiu de forma coesa. Muito coesa. A arquitetura institucional construída depois de 1945, mesmo em crise, funcionou como uma plataforma para a cooperação. E tem mais. A teoria da paz democrática, que é um pilar do liberalismo, argumenta que democracias não costumam guerrear entre si. A reação foi tão forte porque a invasão foi vista como um ataque à própria ordem liberal internacional. Isso também faz muito sentido. Mas ainda falta uma peça, eu acho. Nenhuma dessas duas teorias parece dar muita atenção ao discurso do Vladimir Putin antes da guerra. Ah, sim. Falando sobre a Ucrânia como uma nação artificial, sobre a unidade histórica entre russos e ucranianos. E do outro lado, a resistência ucraniana que foi muito além de qualquer cálculo de poder material. Como a gente explica isso? Agora você chegou no território do construtivismo. Para um construtivista, o fator decisivo não é o equilíbrio de poder do realismo, nem as instituições do liberalismo. São as identidades e as narrativas. Entendi. A guerra só se torna possível quando um lado constrói uma narrativa que a justifica. A Rússia passou anos construindo a ideia de uma Ucrânia dominada por nazistas e de uma ameaça existencial vinda do Ocidente. Do outro lado, a resistência ucraniana é incompreensível sem analisar a força da identidade nacional ucraniana. Uma identidade forjada em séculos de luta.
e reafirmada com vigor desde a independência. É uma guerra de narrativas, de identidades em conflito. Isso é algo que o poder material sozinho não consegue capturar. Fica claro, então, que para entender um único evento complexo como esse, a gente precisa das 3 lentes. Usar só uma delas nos daria uma imagem perigosamente incompleta. Exatamente. O realista vê a lógica do poder, o liberal vê a luta pela ordem e cooperação, e o construtivista vê o choque de identidades. Nenhuma está totalmente certa, mas nenhuma está totalmente errada. E esse é o ponto central, né? A análise de relações internacionais do século XXI exige essa flexibilidade intelectual. O erro é se apaixonar por uma teoria e tentar encaixar a realidade nela a todo custo. Isso. As teorias não morreram. O que morreu, ou deveria morrer, é a tentativa de usá-las como um dogma. E a propósito, para quem está acompanhando essa discussão e se aprofundando com a gente, gostaríamos de saber que estão aqui. Se essa análise está fazendo sentido, comente a palavra teoria aqui embaixo. É uma forma de nos sinalizar e ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas que se interessam por esses debates. Ótimo! E agora que a gente estabeleceu como as teorias clássicas ainda são úteis quando combinadas, precisamos encarar a parte mais difícil. Onde o mapa antigo simplesmente não tem mais o desenho do terreno. Exato. Quais são os verdadeiros pontos cegos? Certo. A gente falou da Ucrânia, que é um conflito, de certa forma, clássico entre estados. Mas e quando os atores mais importantes não são estados? Eu penso no poder de uma Google, uma Amazon, uma Meta. As Big Techs. Essas empresas controlam a infraestrutura digital da comunicação global, têm orçamentos maiores que muitos países e tomam decisões como banir um chefe de Estado de uma plataforma que tem implicações geopolíticas imensas. Onde elas se encaixam nas teorias clássicas? Elas não se encaixam bem, e esse é um dos maiores desafios. As teorias tradicionais são, na sua essência, estado-cêntricas. Elas foram desenhadas para explicar as interações entre unidades soberanas. As Big Techs são um tipo de ator completamente novo. Transnacionais. Transnacionais, com lealdades ambíguas e um poder difuso baseado em dados e algoritmos, não em território ou exércitos. Um realista clássico teria muita dificuldade em conceituar o poder delas e um liberal teria dificuldade em encaixá-las na arquitetura de governança global. E não são só as empresas de tecnologia. Pense nos grupos terroristas em rede, como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda, que operam sem um Estado fixo. Ou na guerra cibernética. É um campo de batalha invisível, onde um ataque pode vir de um hacker patrocinado por um Estado, de um grupo criminoso ou até de um lobo solitário. A atribuição é um pesadelo. E a lógica da dissuasão, tão cara ao realismo, quase não se aplica aí. Exato. E some a isso os desafios que são inerentemente transnacionais, que não podem, por definição, ser resolvidos por um Estado agindo sozinho. A crise climática. A crise climática é o exemplo perfeito. O interesse nacional de curto prazo de cada país, que é maximizar o crescimento econômico, entra em conflito direto com o interesse coletivo de longo prazo, que é evitar a catástrofe climática. E aí as teorias patinam. E poucas soluções aqui. O liberalismo aposta em acordos e instituições, mas a gente vê a dificuldade imensa de implementá-los. É um problema que tensiona todas as nossas ferramentas teóricas ao limite. E tem mais uma camada, que você mencionou antes. As teorias clássicas partem de uma premissa de racionalidade. Os estados são vistos como atores racionais, que calculam custos e benefícios. Atores unitários e racionais. Isso. Mas o mundo de hoje está repleto de líderes e movimentos movidos por ideologias, fervor religioso ou, simplesmente, por um populismo que desafia essa lógica. Como uma teoria da escolha racional explica decisões que parecem, do ponto de vista estratégico, autodestrutivas? É um ponto excelente. A ascensão de líderes carismáticos e movimentos populistas que priorizam a retórica e a polarização interna em detrimento de uma política externa calculada é um fenômeno que as teorias mais estruturais têm dificuldade em capturar. Elas são melhores para explicar as continuidades, sabe? As grandes forças do sistema. E não as rupturas. Não as rupturas causadas por indivíduos ou movimentos ideológicos. O século XXI está expondo que o ator racional é muitas vezes uma ficção útil,
mas, ainda assim, uma ficção. Então, chegamos à pergunta final. Se as ferramentas antigas têm tantos pontos cegos e foram feitas para um mundo que, bem, não existe mais, a solução é jogá-las fora e começar do zero? Precisamos de uma grande teoria unificada para o século XXI? Essa é a tentação, mas eu acredito que seja o caminho errado. A busca por uma única teoria que explique tudo geralmente termina em uma teoria que explica mal quase tudo. A complexidade do mundo de hoje sugere o contrário. E qual seria a resposta, então? A resposta talvez não seja abandonar as teorias clássicas, mas aprender a usá-las de forma mais sofisticada e principalmente combinada. É o que alguns chamam de ecletismo analítico ou pluralismo teórico. Ou seja, em vez de ser um realista ou um liberal, o analista precisa ter uma caixa de ferramentas completa. Perfeito. Para entender a dimensão do poder militar, ele pega a chave de fenda realista. Para analisar o comércio, ele usa o alicate liberal. E para decifrar o papel das narrativas, ele usa a lente de aumento construtivista. O desafio não é encontrar a ferramenta perfeita, mas saber qual usar em cada situação. Perfeitamente colocado. O grande desafio para quem analisa o mundo hoje é justamente este: articular essas diferentes lentes, aproveitar o que cada uma oferece de melhor, sem transformar a teoria em uma ideologia ou num time de futebol para qual se torce. A lealdade não é a teoria. Não, a lealdade do analista deve ser a melhor explicação possível da realidade, por mais complexa e multifacetada que ela seja. A teoria deve servir à análise e não o contrário. Então, para amarrar nossa discussão de hoje, as teorias de relações internacionais, mesmo nascidas no século XX, ainda são o nosso melhor mapa para entender o mundo? Sim, mas com uma condição fundamental: apenas se forem usadas com rigor intelectual, com humildade para reconhecer seus limites e com um profundo senso crítico para adaptá-las a uma nova realidade que seus fundadores não poderiam ter imaginado. Elas são o ponto de partida da análise, nunca o ponto de chegada. E é exatamente isso que faremos nesta série. Nos próximos encontros, vamos mergulhar fundo em cada uma das grandes teorias: realismo, liberalismo, construtivismo e outras, sempre as colocando à prova contra os desafios do nosso tempo, de forma técnica, sem militância e sem caricaturas. Porque, no fim das contas, entender o mundo exige método. E método, em relações internacionais, exige teoria. Uma análise sem base teórica explícita é só uma opinião disfarçada de fato. Este foi o primeiro capítulo da nossa série, Teorias de Relações Internacionais no século XXI. Esperamos que esta análise tenha sido útil e provocado novas reflexões. E para encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve. Além das Big Techs e da crise climática que a gente mencionou, qual outro fenômeno do mundo atual parece desafiar mais profundamente as explicações das teorias clássicas? Seria a ascensão das criptomoedas, a automação militar com drones e IA, ou talvez a dinâmica da desinformação em massa? É uma reflexão que vale a pena. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!